Boa noite, galera cervejeira. Sejam todos bem-vindos de volta aí ao nosso Congresso Técnico Internacional Agrária Malte. Hoje, nossa sexta palestra. Estamos aqui na presença do nosso amigo Marcos Calvelage. Mais uma palestra sobre destilados, né? Esse terceiro dia aí que está sendo específico sobre esse nicho de mercado, essa tendência aí que a gente acredita que venha muito forte aí para o Brasil. Então o Marcos vai falar um pouquinho hoje para nós sobre a experiência da destilaria Calvelage, que fica ali em Blumenau, Santa Catarina. Daqui a pouco ele vai estar fazendo a apresentação dele aí para vocês. Pessoal, alguns recadinhos rápidos. Vocês já estão acostumados aí, já assistiram outras palestras com a gente, mas vocês têm o chat à disposição de vocês, aí pode fazer interações, conversar entre vocês. A gente está acompanhando, isso tem sido muito bacana aí, porque dá para perceber que vocês têm trocado bastante informações entre vocês mesmo durante as palestras. Muito interessante isso. E caso vocês tenham alguma pergunta para o Marcos, para ele responder ao vivo aí no final da palestra, tem um botãozinho aí no canto, Ask a Question. Vocês vão lá, podem botar as perguntas de vocês podem votar também nas perguntas feitas pelo pessoal aí, as perguntas mais votadas, o Marcos vai estar respondendo aí para vocês no final. A gente está hoje junto aí o Schwartz, nosso mestre cervejeiro, está acompanhando aí, vai ser o moderador ali no chat e na parte das perguntas, e depois vai estar fazendo as perguntas aí para o Marcos. Pessoal, para quem sempre tem perguntas assim ali no chat, essa palestra vai ser disponibilizada depois, para quem não conseguir assistir toda ela agora, tiver algum compromisso, mas ela vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube da Agrária Malte, mas eu indico aí assistir agora ao vivo aí com a gente, tá? Então, sem mais delongas, eu tô louco de vontade de pegar uma dessas garrafas aqui e sair correndo daqui, né? E ninguém me acha mais hoje, mas espero depois o Marcos deve sortear umas entre nós aqui, sei lá, vamos... Com certeza. Tô na torcida aqui de ganhar uma, gurizada. Então, Marcos, obrigado pela tua presença aí, Marcos, hoje com a gente, né? Ter aceitado aí nosso convite de vir falar um pouquinho para a gente sobre a experiência de vocês. Eu ia falar a palavra contigo, mas o gole está contigo agora. Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a equipe da Agrária, da Parceira Agrária, por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação. Em especial, agradecer ao Rodrigo e ao Schwartz, né, que viabilizaram a minha vinda para cá, e ao Dorval lá da Heimat, que foi a conexão. Inicialmente vou me apresentar, eu sou Marcos Calvelage, eu sou um dos sócios da destilaria Calvelage. Nós iniciamos todo o nosso trabalho voltado sempre à destilaria. Então, eu vou pedir para os meninos depois já colocarem a página inicial da apresentação, para eu poder começar a fazer a explanação. Eu vou primeiro falar sobre a história da Calvelage. Então, até para ter esse conceito histórico, para entender de onde a gente veio, até para chegar até onde a gente está hoje. Então, como surgiu o sonho? Todos nós que trabalhamos com bebidas, com certeza somos sonhadores. E provavelmente vários do mundo que trabalham hoje em cervejarias começaram como a gente na destilaria. Então, o sonho começou com a ideia de aposentadoria. Nós estávamos em família, conversando, nós sempre fomos muito apreciadores de bebidas, em geral, não só destilados, mas cervejas e outros tipos. E num belo dia eu estava em reunião com o Maurício e disse, quando eu me aposentar, eu vou montar uma destilaria para mim, para a minha aposentadoria. Não como forma de renda, mas como forma de hobby.
E quando eu falei isso, o Maurício, que é meu irmão e meu sócio, que inclusive está na foto junto comigo, disse, ó, tô junto, também quero. E isso foi lá nos idos do início dos anos 2000, alguma coisa ali entre 2001, 2003, por ali. E aí como surgiu essa ideia de montar a destilaria, automaticamente a gente começou a estudar sobre. Então a gente começou a ter mais bebidas na nossa coleção de bebidas, começou a beber mais um pouco do que bebia normalmente e começamos a fazer devagarzinho, entender mais sobre esse mundo. Evidentemente que o início muita coisa foi cachaça, porque no Brasil a nossa grande referência é cachaça, mas a gente foi além. E aí os estudos começaram, visitas a destilarias, prova de produtos, e a coisa foi andando. Então, nós dois, tanto eu como o Maurício, somos mestres destiladores, ou Master Distillery. Os dois são Master Blend, ou mestres de blendagem. E o Maurício, além disso, ainda é mestre cervejeiro. Pois muita coisa que a gente aplica numa destilaria vem da cervejaria, vem da cerveja. Vários conceitos que a gente utiliza são os mesmos de uma cervejaria. Então, os estudos foram sendo feitos, as visitas foram sendo feitas, a gente foi aprendendo cada vez mais sobre esse mundo. E, naturalmente, quando você estuda, você acaba querendo aplicar o que você aprende. E aí a gente começou a trabalhar, a visitar cada vez mais destilarias e começou a querer fazer modelos. No total, nós visitamos acho que mais de 70 destilarias de todos os tipos de destilados. E começamos a fazer cursos. Fizemos cursos de mestre alambiqueiro, de degustação, de todos os tipos de bebida, né? Inclusive até vinho, vários. E quando a gente chegou no momento de começar a fazer testes, nós construímos, inclusive foi na casa dos nossos pais, que nossos pais têm uma casa no sítio, é quase um sítio. E aí nós montamos uma microdestilaria na casa deles. E aí a gente começou a fazer testes. Testes de todos os tipos de matéria-prima que vocês imaginarem. Claro que a gente não consegue quantificar nem dizer quantos são, mas quase tudo que a gente conseguiu adquirir que tinha amido ou açúcar, a gente testou. Tanto testes de matéria-prima e, na sequência, testes de equipamentos. Os equipamentos, evidentemente, fermentadores, destiladores, filtros, e aí foram sendo desenvolvidos esses equipamentos. Os equipamentos, à medida que a gente ia evoluindo, a gente ia modificando esses equipamentos, comprando equipamentos novos, de escala, evidentemente, todos em pequeno tamanho, normalmente fermentadores de 30 litros com destiladores de 15 litros ou de 30 litros. E esse processo foi evoluindo, e a gente começou a ter cada vez resultados melhores. Então, quando a gente começou a ter resultados melhores, cada vez que a gente ia testando, aperfeiçoando as técnicas, melhorando os processos, a gente ia alcançando um degrau acima, subindo, e a gente começou a fazer provas junto com os principais concorrentes ou os produtos que a gente gostava no mercado, principalmente vodkas, que era o nosso foco. Então, a partir desse momento, a gente começou a criar processos, começou a criar métodos próprios de produção. Claro que todos em escala. Essa escala foi aumentando, a gente começou a ter resultados cada vez melhores e chegou um momento que a gente alcançou os níveis que a gente achava que estava ok. Essas provas foram feitas, a gente levou para pessoal especializado na área, eles provavam provas cegas, a gente começou a ficar nas provas na frente de vários players mundiais, inclusive.
de grande prestígio no mundo, dos destilados de vodka. Isso acabou incentivando a gente a continuar. O princípio que era para ser uma aposentadoria começou a se tornar um sonho mais próximo, mais alcançável. E chegou um momento que nós fizemos a aprovação do conceito. E com a aprovação do conceito de matérias-primas, processo, equipamento, veio a parte toda de estudo de parte legal, que é diferente das cervejarias. Então tem toda uma norma que é bem ampla, muito bem divulgada no Ministério da Agricultura, está tudo muito acessível, muito fácil. E aí o conceito foi feito, aprovado, e a parte toda legal foi começada a ser estudada. Mas faltava uma parte muito importante, que eu vejo muitas empresas que elas não fazem. A gente partiu para um business plan, para fazer um estudo econômico para ver a viabilidade do negócio. Foi todo montado, todo feito, um estudo foi feito bem aprofundado, levou bastante tempo até a gente conseguir juntar todas essas informações, mercado, tudo que envolve um plano de negócio. E o plano de negócio se mostrou viável. Não era um negócio da China, mas era viável. A partir desse negócio viável, nós partimos, o sonho da aposentadoria começou a virar um sonho factível, próximo, e que podia virar verdade efetivamente. Na consequência disso, em 2012, eu, o Maurício e mais um sócio, Francisco Marineto, fundamos a Calvelage Destilaria. Na época, os três fundaram ela em 2012 e começamos o projeto efetivamente da destilaria. Então, a destilaria Calvelage foi fundada em 2012 e começou-se então todo o processo de construção da destilaria. A destilaria foi projetada, não foi uma destilaria montada ou comprada. Então, todo o projeto passou por aprovações prévias de todas as normas do Ministério da Agricultura. Inclusive, o Ministério da Agricultura foi muito parceiro nosso desde o início, inclusive validando o projeto, fazendo avaliações durante a construção da destilaria e fazendo todas as ajudas que a gente precisou no processo. Após a montagem da destilaria, que levou alguns meses, para dizer a verdade, levou praticamente um ano para a gente conseguir montar ela inteira, construir, aprovar, fazer tudo. Em 2013, a gente conseguiu entrar no mercado com o primeiro produto da destilaria. Vale aqui destacar que todos os destiladores, a gente acaba comprando destiladores customizados. Existem no mercado, como ali os nossos antigos amigos Lenísio e Valdemar falaram hoje de manhã. A Santa Efigênia é como é que eu vou dizer assim? Ela é uma referência nos destilados de cachaça, né? de destilarias, destiladores de cachaça. E na época não se existia ainda, vamos dizer assim, cultura de vodka no Brasil. Existiam essas vodkas comerciais normais, mas a nível internacional nós nunca tivemos. E então todos os nossos destiladores, equipamentos que foram feitos na destilaria, todos foram customizados. Então todos têm, o projeto partiu da gente. E aí, claro, nós temos vários fornecedores que entraram com alguma parte, mas a grande maioria é desenhado pela gente. E depois, claro, em 2012, então, iniciou, e em 2013 a gente entrou no mercado com a primeira vodka. Então, a primeira vodka foi a vodka Calvelage padrão, que é essa que está aqui. E então nós lançamos ela em 2013. Na sequência, nós tivemos um monte de
como é que eu vou dizer assim, depois eu até vou explicar com mais calma. Mas nós tivemos muita resistência do mercado pelo tipo de produto que a gente lançou. Então, nós para fazermos podermos provar que o que a gente estava fazendo, que o modelo que a gente criou e o produto que a gente estava botando no mercado era o que a gente estava falando, nós tivemos que buscar certificações fora do Brasil. Então, o que nós fizemos? Em 2014, isso antes, praticamente 5 meses, 4 meses depois do lançamento, nós participamos do São Francisco World Spirits Competition, que é o maior campeonato de bebidas destiladas do mundo, que é em São Francisco, Estados Unidos. E nesse campeonato a gente participou e tiramos medalha de prata. Fomos a única vodka do Sul, da América do Sul, a receber uma medalha lá nessa competição na época. E a gente ficou à frente de vários players europeus na época, o que gerou bastante comentários, foi bastante bom para a gente como destilaria. Mas demorou bastante tempo para a gente vencer o problema de ser uma destilaria de vodka brasileira. Na sequência, depois, no decorrer dos anos, a gente acabou lançando outras linhas de vodkas. Então, o segundo lançamento nosso foi a Calvelage Vibe, que é essa aqui. O terceiro lançamento foi o Gin, em 2018. E o último lançamento nosso da linha Calvelage foi a Calvelage Oak, que é uma vodka com carvalho. Então essa hoje é a nossa linha da Calvelage, que a destilaria produz dessa linha. Então a destilaria apresentada agora, eu vou entrar um pouco agora na parte que talvez seja mais interessante, que é a parte das principais dificuldades no início da destilaria. Pois todo mundo quando fala, vamos montar, vamos criar, dificilmente as pessoas falam das dificuldades que é montar um negócio novo. Ainda mais no nosso caso, que a gente montou um negócio do zero, sem nenhum tipo de respaldo anterior. Então o Brasil não tinha nenhuma referência de produção de destilados de cereais, vodkas, no mercado nacional. Que aqui eu não falei antes, mas todos os nossos destilados são feitos de cereais. Antes disso, praticamente todos usavam cana-de-açúcar como matéria-prima. E a gente foi bastante inovador em usar cereais nacionais no início desde o início. Então, uma dos principais dificuldades no início foi o tamanho da destilaria. Por quê? Porque nós ainda somos uma destilaria pequena em questão de produção. A gente tem uma grande relevância no mercado onde a gente atua, mas o tamanho da destilaria é um empecilho enorme. Porque tu consegue trabalhar bem com preços e tal quando tu ganha escala, mas quando tu é pequeno, muitas vezes o fornecedor não quer nem te atender. Então a gente tinha problema de garrafa, problema de tudo que é tipo de insumo pela pequena produção de início. Claro, sempre no início você começa pequeno, não tem jeito, é assim. Mas normalmente as pessoas não entendem o tamanho da dificuldade que é isso. E você acaba tendo bastante, até um preconceito dos fornecedores, porque além de ser pequeno, você é uma empresa nova, que surgiu sem ter um respaldo anterior. Não somos uma cervejaria que tem 15 anos, ou alguém que saiu de uma indústria de cerveja e abriu uma nova cervejaria. Não, nós não tínhamos referência anterior. Então esse tamanho influenciou muito na dificuldade inicial. Em decorrência desse tamanho, um segundo fator bem pesado são os fornecedores. Um exemplo, por exemplo, é garrafa. Cerveja tem uma vantagem que as garrafas são meio padrão. No caso de destilarias, não. As garrafas são customizadas, mas se você olhar as garrafas depois da Calvelage Vibe, elas são customizadas, elas são totalmente exclusivas, nossas.
E isso para um fabricante é muito complicado, porque ele quer grandes volumes. E nós, como uma pequena destilaria, não conseguimos esses grandes volumes. Então você acaba tendo que comprar e desembolsar muito dinheiro inicialmente para conseguir as garrafas. E isso vale para todos os fornecedores. Independente de matéria-prima, de embalagem, de elementos, de equipamento, tudo é mais complicado. O terceiro e próximo item que eu vou falar das dificuldades foi, para nós, assim, talvez a maior de todas: o preconceito. Porque nós brigamos diretamente, a nossa linha Calvelage briga diretamente com produtos importados. Nós não tínhamos praticamente um concorrente nacional, não tinha uma referência. Então, primeiro, pela questão valor. Então, nós tínhamos um valor mais alto, que não é porque nós queríamos que fosse mais alto, mas porque os processos de produção, por serem muito mais refinados, a matéria-prima ser de alta qualidade, de todo o conceito, gera custos mais altos. E o mercado entendeu no início que não, nós teríamos que concorrer em preço com os nossos concorrentes brasileiros, que na verdade não eram nem nossos concorrentes. Nunca foram e continuam não sendo. Então esse preconceito no início foi muito pesado. Tanto que o prêmio da Calvelage, que eu mostrei antes, que foi ganho em 2013, foi o primeiro passo para começar a quebrar esse preconceito todo que tinha em cima da gente. A gente começou a ganhar. Hoje nós fomos buscar essas certificações fora para eliminar. Hoje esse preconceito é muito menor. A gente já começa a ter outras destilarias de gin, por exemplo, de boa qualidade no Brasil. E de vodka não temos ainda, pelo menos eu não conheço nenhuma ainda. Mas estamos aí, estamos no mercado e o mercado está começando a ganhar corpo. Para nós seria interessante que tivesse mais destilarias de alto nível, porque isso ajuda a criar corpo, a criar identidade, a criar uma cultura de alta qualidade, que, por exemplo, na cerveja já é claramente indiscutível, né? Padrão mundial, várias e várias e várias marcas. Outra, além do preconceito, que eu já falei, inclusive ali antes, foi essa falta de tradição brasileira no mercado de vodkas premium e super premium. Então, nossa briga sempre foi com as importadas. E continua sendo. E, claro, como nós éramos uma destilaria completamente nova, saindo do zero, era uma marca desconhecida e nacional. Então, por ser uma marca desconhecida e como tem muita gente que entra no mercado o tempo todo, a gente acabou sofrendo bastante por essa marca ser desconhecida no começo. Hoje essa barreira já foi quebrada, mas levou algum tempo. Algum tempo. O que a gente conseguiu, então? O que a gente foi buscar para gerar esses diferenciais? O que a gente conseguiu buscar para conseguir vencer ou crescer dentro desse mercado tão complicado para a gente? Primeiro ponto, alta qualidade. Então a gente sempre primou pela alta qualidade dos nossos produtos. E a alta qualidade de destilado envolve, na minha opinião, 3 pilares principais. O primeiro é matéria-prima. Não existem vodkas boas ou destilados bons se a matéria-prima que está sendo usada no processo não é boa. Então não adianta, vai usar cereais no processo, tem que ter cereais de alta qualidade. Isso vale não só para nós, mas, por exemplo, para cachaça, a mesma coisa. Nós não temos cachaça, mas quem trabalha com cachaça tem que ter cana de boa qualidade, colhida na hora certa, tratada da maneira correta. Não tendo matéria-prima adequada, o destilado não vai ficar bom. Ele vai ficar com sabores igual a cerveja, né, Schwartz? Mesma coisa. Não tem jeito. O segundo pilar de qualidade são os equipamentos. O processo como um todo, tanto equipamento como as técnicas de produção. E aí envolve
mesma coisa. Tem que ter equipamentos adequados para fazer o que você quer. Por exemplo, hoje eu escutei ali os nossos amigos Lenísio, nossos velhos amigos Lenísio e Valdemar, falando sobre os processos ali de destilação do gin. O equipamento é importantíssimo no processo. E além de ser o equipamento ser importante, é importante o equipamento adequado para o tipo de processo que você vai fazer. Por exemplo, um destilador de cachaça está muito bem resolvido, tanto que o Lenísio ali ele é referência nacional em destiladores de cachaça. Um destilador para fazer vodka, ele é diferente. O destilador para fazer whisky é diferente, o de fazer gin é diferente, e assim por diante. E sem contar que você tem vários tipos de destilador, não só de destiladores. Por exemplo, para fazer vodka, você pode ter os pot still e os patent still. Os pot still, todos eles são esses que o Lenísio mostrou hoje lá. O de gin, o de whisky, o de cachaça, são pot still, circuito fechado. E você tem também os patent still, que são os destiladores contínuos. Por exemplo, alguns whiskies americanos usam. Os Tennessee Whiskey normalmente são destiladores contínuos. Então são processos diferentes e que cada um vai gerar um resultado diferente do produto que vocês vão produzir. E ali, claro, destilados além do processos de fermentação, destilação, tem os processos de filtragem depois. Que tem casos, produtos que têm filtragem e produtos que não têm. Novamente, cada produto, cada destilado que vai ser criado ou produzido vai ter um processo diferente no geral. Além disso, o terceiro ponto, mas claro, sempre estou falando aqui na minha opinião, tá, pessoal? O terceiro caso são a água que vai ser utilizada. Essa água também varia de destilado para destilado. Por exemplo, eles falaram, o Lenísio e o Valdemar, de água destilada. Eu, pessoalmente, sou contra a água destilada. Eu prefiro a água filtrada ou passada na osmose reversa, tanto faz. Mas essa água vai gerar características no destilado. Então, se tu tiver uma água com sais diferentes, com pH diferente, cada uma vai gerar um resultado diferente no processo. Então, esses três, na minha opinião, são os três pilares principais de alta qualidade no produto. Outra coisa que é um grande diferencial nosso é o nosso custo-benefício. Então, em decorrência dos processos e dos métodos que foram criados pela gente, a gente consegue ser altamente competitivo em relação aos nossos concorrentes importados, desde o início. Então a gente sempre consegue ter um produto, se não melhor, do mesmo nível, a um custo mais baixo. Isso, dependendo do processo, por exemplo, o pessoal da cervejaria estava falando muito aí, daqui a pouco começar a trabalhar com produção de whisky, né, que inclusive depois o Schwartz pode falar que eles têm maltes aqui específicos para esse tipo de destilado. O custo-benefício é muito importante aqui, porque você acaba conseguindo ter mercado, porque nós ainda, por exemplo, nós da Calvelagem ainda somos entrantes. Apesar de a gente já estar 8 anos no mercado, a gente ainda sofre, dependendo da região que a gente entra, por ser um entrante. E esse custo-benefício nesse ponto é importante. A gente consegue ser mais barato praticamente em todos os casos de produtos que a gente trabalha em relação aos nossos similares importados. Um terceiro diferencial foi os prêmios internacionais. Então, quando a gente conseguiu o primeiro prêmio lá em 2014 com a Calvelage, e a gente teve assim uma ascensão em relação a várias marcas internacionais, inclusive várias europeias centenárias, a gente ficou na frente deles no campeonato. A gente acabou indo atrás de outros campeonatos para certificar. Por exemplo, a Calvelage, ela participou 3 anos seguidos em São Francisco, 14, 15 e 16, ganhando prata, ouro e prata na categoria vodkas de cereais. E no Cathay Pacific em Hong Kong, que é o maior campeonato asiático, onde a gente tirou prata, bronze e prata, 3 anos seguidos. Por que isso? Porque a gente queria comprovar porque uma das grandes dificuldades numa destilaria é você conseguir manter padrão no tempo.
Então você tem que conseguir abrir uma garrafa que foi feita lá em 2014 e abrir uma hoje que foi fora desse ano e entender que é o mesmo produto. Tem que ter as mesmas características sensoriais, mesmo sabor, mesmo cheiro, tem que ser um padrão. E isso é um grande problema para muita destilaria. Nós participamos 3 anos seguidos com ela para provar de que a gente conseguia manter padrão em 3 ciclos, em 3 safras. E a gente provou que conseguia manter esse padrão durante 3 anos ou no mesmo nível. E no último ano a gente ainda participou em Nova York e tirou medalha de prata também. Costa Este e Costa Oeste americana. Com 7 prêmios, ela tem um destaque muito grande, um reconhecimento muito grande, inclusive fora do Brasil, em relação a nível de qualidade e tudo. No andar da carruagem, quando a gente lançou a Calvelage Vibe, a gente acabou mandando ela também para campeonatos. Recebemos várias premiações, inclusive em 2018, nós tiramos medalha de ouro em Hong Kong e fomos classificados como a melhor vodka do campeonato do Cathay Pacific lá em Hong Kong. Ao total, hoje, toda a linha Calvelage recebeu prêmios. Todo campeonato que a gente mandou voltou com premiação. Porque também esses campeonatos são caros, eles não são baratos, tem uma burocracia meio grande por ser destilado, que é bem diferente da cerveja, né? A cerveja são mais simples. Os destilados em decorrência de teor alcoólico e tal, ele tem uma burocracia muito maior. No total, nós temos 17 prêmios internacionais e, inclusive, participamos nesse ano, agora em 2020, a gente participou do São Francisco World Spirits com a Vibe, com a Oak e pela primeira vez a gente viu o Gin. E todas as 3 voltaram com medalha. Então esses prêmios internacionais acabam gerando um grande grau de reconhecimento da marca. Inclusive lá fora, a gente é mais reconhecido hoje fora do Brasil do que propriamente dentro. Por incrível que pareça, apesar de a gente ser daqui. Mas esse reconhecimento realmente existe, os prêmios estão aí, e nós somos a destilaria de vodka mais premiada do Brasil, com grande folga. Mais um ponto diferencial, que daí é uma vantagem de não ser uma grande destilaria e sim uma destilaria menor, é a agilidade na tomada de decisões. Então, nesse mercado, as coisas demoram para acontecer. E a gente acaba tendo uma agilidade grande dentro da equipe, porque como a equipe é enxuta, a gente acaba tendo uma agilidade muito grande e uma capacidade de tomada de decisão e de produção enormes. Isso, claro, porque toda a equipe da Calvelage é muito coesa também. Isso é uma grande família, que nem a Agrária aqui, que é uma grande família, a Calvelage também é uma família. Todos que estão lá têm funções claras, todos trabalham, têm uma competência enorme, todos são altamente competentes e trabalham em prol da família mesmo. Então nós temos graças à construção desse pessoal todo, é sensacional. Todos como se fossem irmãos mesmo, é uma grande família. Isso gera essa grande agilidade de tomar decisões, grande mudança de sentido se for necessário. Outro diferencial nosso é que a gente está em constante evolução. Os estudos de produtos novos, de matéria-prima nova, de processos melhorados não para. Se você vê o processo que foi iniciado pela Calvelage, essa aqui, a Calvelage Vibe é uma evolução dos processos. Então, os processos foram todos melhorados. Claro, cada um tem uma linha separada dentro da destilaria. São todos separados completamente. Cada um tem uma linha de produção única. Mas à medida que você vai evoluindo, você vai melhorando os processos. E você vai ganhando eficiência com isso, ganhando melhorias. Claro, nós estamos em além da constante evolução de processo, melhoramento e tal, nós também temos uma evolução de novos produtos. Então, as pesquisas não param. A gente não para de testar novas formas, novos produtos, novos destilados. E
se não fosse aí a pandemia, já teríamos novidades na linha Calvelagem. Infelizmente, tem algumas coisas que ficam um pouco atrasadas. E agora eu vou entrar na parte atual, né? Como é que nós estamos hoje? Então, a Calvelagem nasceu lá em 2012, como eu disse antes para vocês, ela foi evoluindo, foi crescendo, foi ganhando espaço, aumentando produção, ganhando escala, isso tudo é importante, mas leva seu tempo. E tempo é importante, né? Nós sentimos um grande salto quando a gente passou dos 5 anos de empresa, né? Os 5 anos é um divisor de águas, todos falavam para mim desde o início que até os 5 anos ia ser bastante desafiador. Desafiador continua até hoje. A gente não parou de ter desafios diários. Mas, claro, quando passou dos 5 anos, houve um aumento de escala, houve um reconhecimento maior, passou-se aquele período inicial todo de aprendizado, da cabeçada, de tropeçar e tudo que vem pela frente. Inclusive, eu não falei ali antes, mas a gente teve uma grande evolução no processo e isso gerou mais escala. Essa escala hoje, como eu estava dizendo atualmente, a marca, ela, além de ganhar escala, ela virou uma referência. Então, hoje, nós conseguimos virar uma referência em qualidade de destilados no Brasil feitos de cereal. Como eu estava dizendo, no nosso conceito desde o início, a gente quis partir para uma coisa diferente do que os outros estavam fazendo. Então, uma grande vantagem que a gente tinha, que isso é claro hoje, por exemplo, até na palestra do pessoal que fez de tarde, do Lenise e do Valdemar. Existem muitos dogmas no meio de destiladores. O dogma, por exemplo, das cachaças mineiras, as maneiras de produzir, os destiladores que são usados. E nós não tínhamos esses dogmas. Então, uma vantagem foi que a gente não tinha como é que eu vou dizer, um rito a seguir. Que nas cervejarias tem, né? As cervejarias têm um processo, um rito que tem que ser seguido e tal. Como nós não tínhamos esses dogmas, nós não éramos uma empresa que já vinha do meio, não éramos profissionais que vinham do meio, a gente pôde viajar nos processos. Tanto que a gente cria equipamento, de vez em quando a gente cria um equipamento novo. Altera e faz modificações. Então a marca hoje realmente é uma referência, não só na parte de produto, mas até de processo. Então, onde a gente atua, com as nossas vodkas e com gin, atualmente, a gente acaba virando uma referência de qualidade. O que demorou, mas é bem interessante, é bem legal, porque a gente se sente muito honrado de ter essa referência de qualidade. E tanto é verdade que até eu estou aqui na Agrária falando com vocês, então isso prova que a nossa referência realmente é verdadeira. Nós estamos também numa fase muito forte de valorização de produtos nacionais. Hoje, a gente nota isso, claro, a cerveja teve isso muito antes. Né? As cervejas nacionais ganharam status nacional há muitos anos atrás. Né? Começaram com algumas artesanais ali, nós tivemos isso muito claro para nós lá em Blumenau por causa da Eisenbahn, que entrou, né, desde o início, tem até uma anterior à Eisenbahn, que era a Bork, que foi fundada antes da Eisenbahn ainda, e que eles sofreram muito no início também, com esse preconceito. E nós muito mais. Nós muito mais. Porque o mercado cervejeiro é muito mais amplo, né? Tem muita cervejaria, tem muito apoio. Né? Por exemplo, a Agrária é um grande apoiador das cervejarias. E nós não tínhamos um apoiador das destilarias, né? Inclusive, toda a referência nacional que existia na época que a gente começou era cachaça. Era cachaça. E não desvalorizando, tá? Porque tem cachaças excepcionalmente boas, que são melhores do que qualquer outro destilado. E essa valorização atual, ela é muito, muito boa para todos os produtores. Independente se é destilado, vinho,
cerveja e tal. Essa valorização também ajuda a gente a ganhar mercado. Então, usar produtos nacionais, né? Por exemplo, a nossa linha de produtos, nossas vodkas e o gin, a gente tenta usar toda a base de matéria-prima nacional. Infelizmente, no gin, não tem jeito, a gente acaba sendo obrigado a usar zimbro importado. E na Oak, que é a nossa vodka com carvalho, evidentemente a gente tem que importar o carvalho. Tirando isso, a gente usa só produtos nacionais na produção também. E esse é um diferencial para nós lá fora, por exemplo, que a gente acaba criando uma identidade única. Essa valorização de produto nacional não é só dentro aqui do Brasil, é fora. Que a gente consegue provar, por exemplo, que os melhores cereais do mundo, para a vodka, por exemplo, tem no Brasil. Se a gente consegue derrubar os players europeus, asiáticos, americanos, e a gente consegue tirar medalhas melhores do que eles dentro dos campeonatos, é uma prova de que nós temos matéria-prima nacional de excelente qualidade. Então tu valoriza tanto o produto final como a matéria-prima. E claro, atualmente a gente continua a fazer estudos constantes para melhoramento. E claro, lançamento de novos destilados. Existem algumas tendências que foram faladas hoje ali de tarde lá pelo Lenise e pelo Valdemar. Por exemplo, fabricação de rum, fabricação de whisky, fabricação de vários tipos de destilados. Tem fabricante no Brasil de Sochu, ou Sochiu, que é um destilado muito apreciado do pessoal da Ásia. Então a gente tem que estar constantemente buscando novos produtos. E esse processo não pode parar nunca. E a gente espera realmente que vários outros players desse tipo de produto apareçam no Brasil. Porque a gente acaba ficando muito isolado, né, no processo. Mas claro, é uma coisa muito gratificante. Porque à medida que você vai conseguindo criar novos produtos, esses produtos vão ao mercado, eles são reconhecidos, isso tudo é muito bom. E claro, os novos destilados estão vindo, à medida que a gente vai evoluindo. Nós, além da linha Calvelage, temos outras linhas de marca, que a gente não bota no mesmo chapéu, né? Nós temos várias linhas sendo desenvolvidas. Isso é constante evolução. Outra coisa, nós quando começamos lá na destilaria, nós começamos com 3 sócios, era eu, o Maurício e o Francisco. No decorrer do tempo, o Francisco acabou saindo, né, da sociedade porque ele quis traçar outros caminhos, e a gente acabou entrando novos sócios no meio. Eu não sei como é que é as cervejarias, mas nas destilarias a gente tenta não mudar muito, a gente cria uma família, né? Então hoje entraram depois o Ricardo Ax e o Fabrício Ax, que são sócios, também são irmãos. Então a Calvelage hoje são 2 famílias. A família Calvelage e a família Ax, que são proprietários hoje da destilaria. E todos, com certeza, muito apaixonados por que fazem, porque se você não tiver muita paixão pelo que você está fazendo, você também não consegue ter sucesso. Porque todos são muito voltados para esse mundo. Inclusive aqui, como último slide, então, eu acho que até eu antecipei um pouco, foi um pouco rápido, mas eu acho que não tem problema, né? Aí eu fico à disposição mais tempo para as respostas, talvez seja mais interessante. Esse aqui é o nosso slogan lá do início, e que continua sendo altamente válido até hoje. A nossa vodka é feita por quem bebe para quem bebe. E isso é uma verdade, continua sendo. Nós somos todos bebedores dos nossos produtos, sem exceção. E fizemos isso com muito prazer e muita satisfação. Era o que eu tinha para falar agora, no momento. Eu estou à disposição de vocês.
interessante, toda a história, todo o sonho, né, que vocês comentaram ali, correram atrás. E eu queria aproveitar e puxar um ganchinho que você comentou para falar um pouquinho aqui, né, de desenvolvimento dos produtos de vocês. Você falou assim, não vou fazer uma vodka boa, um gin bom, uma cachaça, um whisky, seja o que for bom, se eu não tiver matéria-prima e insumos bons, né? Então, com certeza. eu acho que isso vale para o mercado cervejeiro também. A gente vive falando isso. Vou citar até para quem já nos visitou aqui na Agrária, lá na FAPA, na nossa fundação de pesquisa lá de cevada, lúpulo e outros insumos. O Noemir Antoniazzi, ele sempre comenta, não adianta ter uma cevada boa, ou não, se entrar uma cevada ruim, não vai sair um malte bom, né, na indústria. Então ele sempre fala isso. Eu acho que é a mesma coisa na cerveja, ou no gin, na vodka, no whisky. Se entrar um insumo ruim, não vai ser um produto final bom. Não tem jeito. Aí o cara usa aí, às vezes lá, vou pegar alguns exemplos, usa um malte de fundo de navio, usa um malte, uma carga irrecusada por alguma cervejaria, e depois não sabe por que a cerveja não fica boa, né? Então, eu acho que isso que você comentou é fundamental, não vou fazer um produto bom se eu não tiver insumos bons. E aí, vou falar, acho que todo mundo sabe aí aonde encontrar insumos bons, né, pessoal? Sabe aí que nós temos os melhores parceiros a níveis mundiais, seja de malte, lúpulo, fermento, enzimas. Então, nós temos um portfólio agrário, tem um portfólio completo, né? E agora entrando também, nosso objetivo entrar nesse mundo também aí dos destilados, né? Oferecendo também insumos de excelente qualidade para esse mercado, né? Então, só queria dar esse recado e aproveitar esse gancho, você comentou, porque eu achei bem oportuno. E aí, pessoal, voltando também, acho que uma outra forma de fazer produtos de qualidade, além de insumos bons, é ter conhecimento. E, justamente falando sobre o conhecimento, como adquirir conhecimento, a gente já falou outras vezes, reforçando, a Agrária está montando um curso técnico para 2021, né? Um curso técnico cervejeiro, que inicia em fevereiro de 2021. Então, para quem tem interesse em entrar nesse mundo, nesse mercado cervejeiro, é uma excelente oportunidade, é um curso que não tem igual no Brasil, pessoal, com professores de renomes nacionais e mundiais, oportunidade aí de fazer estágios na Agrária, cervejarias aqui da região, nos nossos parceiros nacionais e internacionais. Então, como eu comentei, não tem um curso igual no mercado, né, pessoal? Fazer estágios lá na FAPA, poder produzir na cervejaria experimental, participar lá das produções na nossa maltaria, né, a maior maltaria aí da América Latina. O processo seletivo vai acontecer nos dias 10, 12 e 13. São poucas vagas, pessoal, são 25 vagas só. Então, depois não adianta ficar chorando aí, pessoal, que não consegui vaga e tal. É um curso por ano, né? Então, a gente preza aí pela qualidade, não só nos nossos insumos, mas no que a gente oferece para o mercado. E esse curso, junto com o Colégio Imperatriz, a gente preza pela qualidade do ensino também. E aí, para quem quiser maiores informações, pessoal, está aí o site do colégio, www.colégioimperatriz.net.br, né? Tem ali maiores informações, telefone, e-mail de contato. Então, quem tiver interesse, pessoal, entra lá e entra em contato com a gente. Pessoal, eu já vi ali que o pessoal fez bastante perguntas aí para você, Marcos. Então, nós vamos passar ali para o nosso mestre cervejeiro, Alexander Schwartz. Ele vai passar aí as perguntas para você responder aí as mais votadas pelo público ao vivo aí para todo mundo. Tá bom, pessoal? Depois eu volto aí para a gente fazer
um fecha aí da apresentação. Mas, mais uma vez, obrigado, Marcos. Eu que agradeço, obrigado. Bueno, Marcos, eu tive a oportunidade de conhecer num seminário que a gente participou junto lá na Alemanha, na Weimar, um seminário de destilação. A gente se divertiu e conversou bastante, e de lá para cá a gente mantém um contato mais próximo, né? O pessoal perguntou bastante aqui e por incrível que pareça, foi até uma conversa que a gente teve depois da apresentação da Santa Efigênia, né? E a primeira pergunta, inclusive a mais votada, feita pelo Diogo, é assim: a galera que está assistindo é uma galera cervejeira que tem uma vontade muito grande de ter no seu portfólio produtos destilados, né? E a pergunta dele é muito pertinente, a gente conversou sobre isso, né? Qual a porcentagem? Claro, você não vai poder dizer isso assim de uma forma tão numérica, tão exata, né? Mas o que você acredita que a porcentagem de ganho, né, no investimento para uma destilaria em relação a uma cervejaria é maior ou é menor? Claro que talvez não te falte um pouco de informação na questão cervejeira, mas assim, no teu conhecimento, o que você acha? Bom, a legislação, partindo da legislação, a legislação para bebida destilada é diferente da legislação para destilados, para cerveja, né? Então, tanto a parte de Ministério da Agricultura como a parte de tributação. A tributação de uma destilaria é maior, a priori maior do que de uma cervejaria. Outra coisa, tem que imaginar o volume de produção. Por exemplo, a cervejaria tem um teor alcoólico relativamente baixo em relação aos nossos destilados. Se você imaginar uma vodka, ela tem 40% de grau alcoólico, de graus, né, de volume de grau alcoólico. A cerveja normalmente tem menos, né, de 4 a, sei lá, 12, mas o padrão assim é mais 4, 5, 6. Então você vai ter que produzir a produção básica de uma destilaria, no caso da nossa, por exemplo, que é de cereais, você vai ter quase que uma cervejaria antes, claro, mudando os padrões de produção, né? A cervejaria, tu tem uma fermentação lenta, a gente tem uma fermentação rápida, tumultuosa, e isso envolve mais custos, evidentemente. Pelo que a gente vê do mercado o que a gente vê dos colegas cervejeiros conhecidos, eu acho que a margem na cerveja é muito maior. É muito maior. Eu não posso dizer exatamente quanto, porque eu não tenho acesso a valores, planilhas e tal, né? Mas na minha percepção e pela maneira que atuam no mercado, eles têm uma margem maior do que a nossa. Perfeito, está respondido. Atendi a pergunta? Acho que sim, acredito que sim. A segunda pergunta mais votada foi feita pelo Marcelo Pinheiro Gomes. Você comentou sobre a questão das embalagens personalizadas, né? Sim. Como é que vocês resolveram, ou como que vocês trataram esse assunto? Como que você chegou nessa garrafa? Como você negociou isso? Qual é a dificuldade enfrentada aqui no Brasil com essa questão de garrafas personalizadas? O custo. Né? Nós temos poucos fornecedores de vidraria no Brasil. Cerveja eu não sei como é que funciona, mas para nós, de embalagens para destilado, a gente tem poucos fornecedores. Não é que não tenha uma grande variedade de opções de produto, de embalagem, só que os custos são elevados. Quando tu tem garrafas importadas, por exemplo, da Europa ou tal, isso fica bem evidente. Tu pode chegar a ter garrafas acima de R$10 só a garrafa. Então tu imagina isso depois de produção, impostos, tal, isso impacta muito no preço. Se você partir para garrafas padrão que já está no mercado, você consegue baratear. Mas se você quer alguma coisa mais exclusiva, você vai ter que achar fornecedor, desenvolver fornecedor. Isso já melhorou bastante hoje em dia, você até consegue já. Antigamente era bem pior. Certo. Tem uma outra pergunta aqui do João Vitor. Peraí, agora deu uma atualizada aqui.
Não, tem uma pergunta antes aqui. Feito pelo Belmiro Ribeiro da Silva Neto. Você usa algum tipo de enzima, né, tipo alfa ou beta amilase para conversão de amido para você melhorar o rendimento da tua produção de álcool, né? Ou só você faz uma combinação de maltes, você tenta extrair o máximo do processo normal, natural? Depende do produto que está sendo produzido. Certo. Porque cada um tem uma linha diferente e um processo diferente. Na verdade, a necessidade é a mesma de uma cervejaria. Tu não vai ter muita variação. O que faz uma cervejaria, você adapta para o mesmo conceito para a destilaria. Então, mas varia, é muito variável, porque como tu não tem, como eu estava dizendo, não tem uma escola, por exemplo, para vodka. Tem escola para uísque, escola para cachaça, escola para gin, mas para vodka não tem. Então, meio que a gente teve que desenvolver todo o conceito. Mas a cervejaria serve muito como base, tanto que o Maurício é mestre cervejeiro justamente por causa disso. Para a gente ter essa base para poder trabalhar os destilados. Maravilha. Uma outra pergunta bastante votada aqui foi qual a melhor estratégia de marketing de mercado, né? Além de agregar qualidade para o produto nacional, conseguir competir com os importados que estão há muito mais tempo no mercado. Então, qual a estratégia que você usou, né, para conseguir conquistar esse mercado que sempre foi um mercado de importados, nas gôndolas do supermercado, né? Como é que é a tua estratégia hoje? Foi uma pergunta do João Vitor. Uma das estratégias que a gente adotou foi as premiações, as certificações internacionais. Isso foi um fator evidente de aumento de sucesso para a gente. E a gente sempre bate muito na história da qualidade e do custo-benefício. Então, o marketing é muito focado nos nossos clientes. Por exemplo, a gente atende muito bar, restaurante, varejo, onde a gente tem um bom diferencial em relação aos nossos concorrentes. O marketing, evidentemente, que ele tem que ser muito forte e ele está em constante evolução conforme a necessidade do mercado naquele momento. Então, hoje a Calvelage, só para ter um exemplo, ela tem uma equipe de marketing interna, além das empresas terceirizadas que atuam para a gente. Então, tem por exemplo, a parte de criação, a parte de divulgação, controles de mídias sociais, a parte de assessoria de imprensa. Isso tudo faz parte de um conjunto. E ele vai sendo adaptado e andando conforme a evolução do negócio. Uma estratégia central, única, não existe. Existem várias frentes ao mesmo tempo. Só complementando, né, Marcos, eu vejo vocês como um ponto de referência no Brasil com esses prêmios que vocês ganharam, né? Vejam bem, os brasileirinhos aqui desbancaram na vodka os russos, né? A galera que são milenares na produção de vodka, os caras foram lá e ganharam medalha de ouro. Assim, então é incrível. Eu tenho um exemplo muito parecido na cerveja aqui no Brasil. O Alexandre Basso da cervejaria Bamberg foi competir no European Beer Star, ganhou com medalha de ouro com a Altbier, uma cerveja típica alemã. Pensa nos alemães mordidos, que um brasileiro foi lá e derrubou os alemães na Altbier. Então eu vejo o mesmo exemplo, o teu caso, né? Com uma vodka. Sim. Né? Sim. Então, respeito pela conquista, né? Obrigado. Uma pergunta aqui do Belmiro Ribeiro da Silva Neto, né? Ele perguntou assim: vocês destilam mosto com a presença de cereais? Como fazem para separar o líquido dos cereais após a conversão? Aí eu não vou poder responder. Desculpa, mas tem coisas que não. Aí, porque tem muita tecnologia desenvolvida. Né? A gente, como eu falei antes, a gente, por ter a sorte de não ter dogmas anteriores, a gente estava livre para criar processo. Evidentemente que a gente segue regras do Ministério da Agricultura, tal, tem todo um, né? Mas desde que você siga as regras, a gente pôde criar o que a gente achava melhor e tal, e
Então, tem muita técnica aí que agora a gente, infelizmente, eu não vou poder contar. É justo, faz parte Peço do jogo. desculpas. Olha, tem uma pergunta aqui, ó, que me interessou também na parte da tarde, nós conversamos sobre o zimbro. Sim. Né? Claro. Até uma dificuldade bastante grande de conseguir zimbro de qualidade no Brasil, né? O Afonso Landini, o meu amigo Afonso Landini, nosso amigo aqui da Agrária, perguntou assim, ó, por que não utilizar zimbro nacional? Né? É baixa qualidade? Qual é o problema? Porque nós sabemos que existem plantadores de zimbro no Brasil, já existem plantios de zimbro, né? O que não emplacou nesse caso? Primeiro que eles não estão no mercado ainda, a gente não consegue achar zimbro nacional. A gente procura até, porque se a gente achar zimbro nacional, a gente sempre vai dar preferência, a gente sempre deu preferência para fornecedores nacionais. Né? Até para nós foi o primeiro item importado foi o zimbro, né, na nossa produção. Mas realmente a gente não encontrou. A gente até quando começou lá no início, em 2003, 2004, quando a gente começou a pensar né, na história do sonho lá de quando se aposentasse criar uma destilaria, a gente até foi tentar achar mudas de zimbro para plantar. Uhum. A gente foi atrás, procurou, não encontramos. A gente simplesmente não achou. E a gente foi atrás de fornecedores de zimbro, a gente tem fornecedores de zimbro que nos fornecem, né, o insumo, mas a gente nenhum deles tem nacional e a gente não achou. Até agradeço se tiver fornecedor de zimbro nacional, por favor, nos procurem. A gente está sempre atrás de fornecedores novos, entendeu? A gente, claro, tem os parceiros já que a gente não vai parar de comprar deles porque são parceiros, não tem por que alterar fornecedor. Mas daqui a pouco, para gerar um produto novo, alguma coisa nova, com características diferentes, que provavelmente o zimbro, a hora que tivermos zimbro no Brasil, ele deve ter características próprias. Quem sabe ali a gente tem até um ganho de produto, né, de qualidade de produto com material nacional. Infelizmente, como eu estava dizendo, a gente não encontrou um fornecedor nacional, que não fosse importado, né? Legal. O Belmiro aqui também conversando no chat, ele está bastante interessado na questão da destilação usando realmente grãos, né? Vamos dizer, nós temos muitas destilarias que compram diretamente o destilado, o álcool de cereais, né? Uhum. O que você acha, se no mercado nacional existem muitos que estão usando o grão já direto para produzir o álcool e depois a retificação? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Há uma tendência cada vez maior de se usar o grão. Né? Porque tu acaba tendo um controle melhor sobre o teu processo. No momento que você compra álcool de cereal, não vou aqui discutir se é bom ou ruim, não vou entrar no mérito, porque eu acho que cada processo é um processo, e se você consegue criar produto final bom usando matéria-prima pré-processada, eu não vejo problema. Mas você acaba tendo mais controle sobre o processo, né? Você não compra uma coisa pronta. Né? Então eu acho que há uma tendência cada vez maior de produção com grãos. Legal. Só um comentário, né? Quando nós estivemos lá na Alemanha aquela vez, e eu acho que ainda não pegou no Brasil, mas eu tenho certeza que vem forte. Hoje nós temos inúmeros, centenas, milhares de homebrewers, né? Na Europa vem um novo movimento chamado de home distillers, né? Uma galerinha aí partindo para essa tecnologia de produção de destilados, logicamente com certos cuidados, né? A gente sabe dos perigos aí de um destilado de má qualidade. Sim. Mas é um mercado que eu acho que vai vir forte para o Brasil nos próximos tempos, né, Marcos? Eu acredito que sim. O destilado ele tem mais nuances, ele é mais vamos dizer assim, um pouco mais complicado de produzir do que uma cerveja, no geral. Por quê? Porque os riscos são maiores, porque a concentração alcoólica é muito maior. Então, todo o protocolo de produção, não sei o que, ele é diferente. Por exemplo, o mapa não... Eu estou aqui falando minha opinião, tá? Uhum. Mas eu acredito que um mapa, por exemplo, não vai permitir que você tenha uma cervejaria e uma destilaria no mesmo ambiente. Você vai ter que ter áreas separadas, por exemplo. Isso eu acho que eu acho que vale a pena, antes de alguém
de cervejaria montar uma destilaria junto com a cervejaria, verificar com bastante calma, bastante critério a norma. Porque a norma é completamente diferente. São realidades diferentes, são processos diferentes, né? Só para não daqui a pouco investir num equipamento que não é barato, tá? Um destilador a gente sabe que se você for pegar mesmo um importado, por exemplo, que para mim a referência de destiladores é a Holstein, alemã. Os destiladores deles são maravilhosos, é um sonho, né? É uma Ferrari. É uma Ferrari dos destiladores. A Ferrari italiana. Sim, mas eu digo assim, em relação aos carros, né? Tá, tudo bem, é uma Mercedes. Então, mas claro, o custo é alto, os destiladores não são baratos. Então, eu acredito realmente que tem que ser feito, como a gente fez, um estudo, né, um business plan bem estudadinho, com bastante critério, para não fazer um baita investimento e descobrir que não funciona. Porque, inclusive, os conceitos de cervejaria têm que ser alterados. Né? Não dá para, por exemplo, na minha opinião, novamente, eu acho que não é viável você fazer uma cerveja e pegar essa cerveja e destilar. Né? O processo é outro. Certo. Idem, por exemplo, você pegar uma cerveja que deu errado e usar essa cerveja que deu errado para fazer um destilado. E eu acho que isso é um risco muito grande, porque você já parte do princípio que a tua matéria-prima não está boa, né? Deu errado. Então, o líquido que você vai botando lá dentro, ele de alguma forma já não deu certo, desde o início. Alguma coisa aconteceu ali que estava errada. E outra coisa, como é que você vai manter padrão depois? Por exemplo, se você vai lançar um lote, sei lá, você tem 1000 litros de cerveja que deu errado. Você vai destilar aqueles 1000 litros de cerveja, eles vão dar alguma coisa em torno de 80 litros de um destilado pronto. A próxima vez que você vai destilar outra cerveja que deu errada, mas tem que ter errado igual, porque senão vai ficar diferente. E aí você não vai ter padrão. Aí como é que você vai vender um produto para o mercado que você não tem como, no tempo, manter ele? A não ser que você queira lançar um lote único, numerado e tal, que é daquela cerveja tal que você fez um lote. Mas se a tua cerveja já deu errada, provavelmente o destilado também não vai ficar bom. Porque você não consegue corrigir. A destilação não corrige, ela melhora, ela aprimora o que já é bom. É que nem muitas vezes eu escuto, às vezes a pessoa, não, bota num barril e deixa descansar que fica bom. Também não, o barril aprimora qualidades, mas não corrige defeitos. Perfeito. Bom, isso é óbvio que seria essa pergunta, aonde que consegue achar esses teus produtos, né? Quais são os pontos de distribuição, onde que encontra? A gente já atua bem forte em Santa Catarina, no Paraná a gente tem alguma coisa mais ou menos, São Paulo está entrando, e a gente atende bastante por e-commerce. Né? Mas, por exemplo, aqui nós temos distribuição, mas a gente às vezes não consegue ter braço para tudo, a gente cada vez está aumentando mais, as nossas áreas de atuação estão crescendo, e agora nessa época de pandemia está tudo meio complicado, né? Mas da onde é que a pessoa que está perguntando, se ela quiser depois, ela pode entrar no nosso... É o Cristiano. Sim, o Cristiano. Pode entrar nas nossas redes sociais, na nossa página. É só mandar para a gente que a gente informa certinho aonde tem para vender na sua região. Ou pede para algum distribuidor ir lá lhe atender, sem problema. Ok. Não, eu vou atualizar a votação aqui para quem pediu. Mas vamos lá. O Afonso Landini, de novo, perguntou como você acha, qual é a melhor forma de distribuição do produto, né? Em forma de distribuição, distribuidores, né? Ou diretamente nos lojistas, nos pontos de venda direto? Como é que você vê isso? Como é que você faz isso? Hoje, o nosso principal canal é distribuição. A Calvelage hoje é o principal canal da destilaria é distribuição. Eu vejo destilarias que adotam outros métodos. Por exemplo, eu tenho conhecidos destiladores hoje, amigos nossos, que trabalham quase que 100% via e-commerce, via digital. Tem vários modelos. Né? Eu acho que cada um tem que achar o seu caminho, né? Porque, por exemplo, a gente já imaginou desde o início trabalhar com distribuição. Então a gente tem parceiros das distribuidores que são muito parceiros, como é que eu vou dizer assim,
Existe a colaboração mútua muito grande. Isso acaba gerando um sucesso muito grande. Porque a parte logística sempre é um desafio maior para nós do que, por exemplo, a cervejaria. Porque o cara compra um barril de chopp, mas ele não compra uma caixa de cerveja, uma caixa de vodka. A tendência é ele comprar uma garrafa. E essa logística às vezes é complicada, porque o custo acaba ficando muito alto. O raio de ação, por exemplo, uma cervejaria tem um raio de atuação mais curto, né? Uma cervejaria, não sei aqui, mas por exemplo, ela vai atuar num raio de 50 quilômetros, né? Vamos dizer assim, o forte, né? Onde vai vender chopp e tal. Tem umas que pegam mais, mas essas micros são menos. Exato. Mas se a gente depender de um raio de 50 quilômetros, a gente não tem destilaria. Entendeu? Nosso espectro é muito maior. A gente não consegue nem só em estado, não gera volume suficiente. Até porque a gente é um Davi, né? Tem os Golias todos ali, né? O mercado ele é dominado por grandes players. A gente é que está começando a entrar no meio e começar a ganhar um pouco de espaço aí, a nós e outras destilarias, evidentemente, também. Legal. O nosso amigo Belmiro, que já participou de outras perguntas, Belmiro Ribeiro da Silva Neto, ele pergunta assim, e outras pessoas votaram também como uma pergunta importante. Qual é a graduação alcoólica média obtida na primeira destilação de sua vodka? Realiza dupla ou tripla destilação? Boa pergunta. O que acontece? Esse folclore que se criou em relação a quantas vezes é destilado ou quantas vezes é filtrado. Né? Destilado tem alguns aí que botam, porque é 3 vezes destilado, porque é 6 vezes destilado, porque é 50 vezes destilado, porque passa por 10 filtros. Na minha opinião, isso tudo é uma propaganda que não existe, ela não tem sentido. E eu explico. Porque você pode ter um destilador que não tenha um rendimento bom. Então tu vai ter um destilador que vai tirar poucos produtos que você quer tirar, né? Porque a destilação na verdade é uma purificação, né? É uma desidratação e uma purificação do teu vinho ou da tua cerveja que tu está destilando. Então, muitas vezes tu tem um destilador que em uma destilação ela é muito superior do que outro destilador que fez 3, 4, 5 ou 6 vezes. Então o equipamento é que vai determinar a qualidade do teu produto final e quantas vezes tu precisa destilar. Idem filtros. O cara pode botar uma bancada de filtro uma atrás da outra de 10 filtros e vai filtrar em 10 vezes. Ou você pode ter um sistema de filtragem tão eficiente que uma filtragem só ele é mais eficiente que os 10 pequenos. Então, quantas vezes destila é relevante. Outra coisa, depende do destilador que está sendo usado. Exemplo, tem destiladores que você destila uma vez só e você consegue elevar o teor de álcool muito, muito. Que é o caso lá do equipamento que foi mostrado pelo Lenísio e pelo Valdemar hoje de tarde, que tem, por exemplo, uma coluna retificadora ao lado. Então, se você tem mais pratos, quanto mais pratos você tiver na coluna, maior é o teor de saída. Então, por exemplo, eu vou ter aquele destilador de gin que eles mostraram sem a retificadora. O teor alcoólico de saída vai ser baixo. Então, se você pegar um fermentado padrão de 15 brix, que nos destilados é brix, não é platos. Tu vai fermentar, ele vai gerar um vinho com algo em torno de 7,5, de teor alcoólico. E aí você vai destilar. Então a saída, dependendo de cada uma, vai ter um processo, vai ter uma saída diferente. E dependendo do equipamento que você vai usar. Então no nosso depende do produto. Tem produto que sai a 70, tem produto que sai a 50, tem produto que sai a 90, entendeu? Então depende do processo e do produto. Dizer, no de vocês quanto sai? Cada um sai diferente. Por quê? Porque o processo de destilação, apesar de serem destiladores, por exemplo, tem mais do que um lado de pot still, o processo é diferente. Né? A coluna é diferente, a maneira de produzir. O que influencia, por exemplo, em teor também é velocidade.
né? Quanto de energia você bota no destilador. Por exemplo, se você tem, o Lenísio lá mostrou aqueles destiladores com resistência. Se você meter mais energia ali, puxar mais, o teu volume de saída vai ser maior. Só que o teu teor vai ser menor. Né? Quanto mais energia coloca, mais leva água junto no processo, menor o teor de saída. Quanto mais lento for o processo, a tendência é o teor subir mais. E claro, o equipamento vai influenciar em decorrência do número de pratos. Então, se tem uma coluna retificadora de 3 pratos, você vai ter um teor. Se você tiver uma de 5 pratos, o teor sobe. Eu tenho de 20 pratos, o teor alcoólico vai cada vez subindo mais. Legal. Né, então, não tem receita pronta para isso. Por exemplo, na cachaça tem. Cachaça é padrão. Entra 15 lá o brix de cana-de-açúcar, sai 7,5, eles põem lá no destilador, final vai ficar em torno de 50%. Mas no nosso caso, cada um tem um teor diferente. Você que já viajou aí o mundo todo visitando destilarias, a Galerinha de Vodka tem destilarias com muitos pratos, né? O que você já viu de máximo assim? 32. 32 pratos. 32 é foi enorme. A maior coluna retificadora de vodka. É alta pra caramba? Alto pra caramba. Alto pra caramba. Mas foi a maior, tá, que eu vi até hoje. Eu não sei até que ponto, na minha opinião, não é necessário. Tá? Eu acho que exagero. É um pouco mais marketing do que efetivamente um ganho de qualidade de produto. Certo. Olha aqui, quem apareceu aqui foi nosso amigo Durval lá, de Santa Catarina, né, da Raican. Durval é nosso representante no estado de Santa Catarina. E foi ele o idealizador e organizador daquele seminário que nós fizemos lá na Weiermann. E ele aproveita para perguntar assim: Marcos, comenta a experiência do workshop da Weiermann. Sim, foi uma experiência sensacional que a gente teve, que o Durval acabou fazendo para a gente lá em 2018. A gente foi fazer um seminário, né? Quase um curso de produção de uísque na Weiermann lá na Alemanha. Eu acho que é uma experiência sensacional para quem quer entrar no mundo dos destilados. Não adianta entrar sem saber o que está fazendo. E tem vários cursos, não só na Alemanha, como pelo resto do mundo, ensinando a fazer vários tipos de destilado. Eu acho de suma importância para quem vai querer entrar, primeiro fazer cursos e entender o que vai produzir. Porque, como eu falei, não tem nada a ver com cerveja. Tem a ver? Né? Não, é a mesma coisa? É a mesma coisa, não tem problema nenhum. Produzir vodka, eu sempre brinco com o pessoal quando eles me perguntam, que fazer vodka é muito fácil. Né? Você pega os grãos, moe o grão, faz a abraçagem, né? Tudo igual. Fermenta, fermentou, destilou, filtrou, está pronta a vodka. Né? Mas é que nem cerveja. Cerveja também não é simples de fazer. Se tu olhar o processo, é muito simples. O problema é que você tem que entender mais a fundo o que está acontecendo, quais são os processos que estão havendo, a físico-química do negócio, a parte de... Tudo tem que ser estudado, não dá para fazer sem entender a fundo o que está fazendo. Certeza. E aprender empiricamente, né, com a experiência no mundo que a gente vive hoje, eu acho que é muito complicado. E um curso desse que o Durval nos proporcionou de ir lá fazer na Weiermann é de grande valor. A gente sempre está aprendendo, mesmo a gente que trabalha no meio, que já tem uma grande... Vamos lá, a gente já conseguiu alcançar um certo nível de reconhecimento, de nível de técnico de produção. Sempre que a gente faz um curso desse, a gente aprende mais um pouco. E esse da Weiermann realmente é sensacional. Recomendo. E um abraço, né, Durval? Apareceu uma pergunta aqui da Érica... Não, mudou de ranking aqui. O Belmiro de novo. Que leveduras vocês utilizam no processo de fermentação? Aí infelizmente, eu peço desculpas, mas aí eu não posso entrar no mérito. Senão eu apanho quando eu chegar lá em Blumenau, entrar no escritório, eles me batem. Tem um negócio que eu acabei não falando aqui, que é legal, que, por exemplo, a gente está em Blumenau, o escritório central, né? Temos escritório central, administrativo, comercial, tudo está em Blumenau. Mas a destilaria mesmo, ela não está em Blumenau. Ela está numa cidade
maravilhosa que fica do lado de Blumenau chamada Botuverá. Então a produção é separada. Desculpa ter mudado de assunto, mas é só porque eu realmente acabo passando batido na... A gente entende, também não podemos te jogar na parede aí, né? Mas uma coisa é real, tá? A levedura, porque o que acontece? Todos os destilados que estão aqui, que a gente produz, todos levam em consideração o nosso paladar. A gente realmente produz o que a gente gosta. Né? Por exemplo, não, vocês usaram alguma bebida como referência. Evidente que no começo a gente usou uma referência, até para a gente poder balizar o que a gente estava produzindo. Depois, mas de qualquer forma, era o sabor que a gente gostava, era o sabor que a gente queria, e é em todos os produtos que a gente fabrica. Né? O gin, por exemplo, que o Valdemar falou muito sobre o equilíbrio do gin, que é o grande desafio, né? O grande desafio é você selecionar as ervas que você vai usar no gin, e a maneira, a quantidade que você vai usar. Então, tu tem que ter o equilíbrio entre os sabores. Por exemplo, no nosso gin a gente usa 8 botânicos. A gente usa o zimbro, o coentro, a raiz angélica, o cardamomo, a melissa, cidrão, rosas brancas e faltou um. Bom, né? E ali tu tem que ter daí a proporção que tu vai usar de cada um e a forma de destilação, padronização. Isso tudo é um processo, não é só jogar um monte de coisa que nem eles falaram lá, né? Não é só botar um monte de coisa no destilador e destilar. Esse processo leva um pouco mais de tempo. E na levedura é a mesma coisa, porque cada levedura que você for usar, tu vai ter um resultado diferente nos sabores que vão ser gerados depois na destilação. Né? Então, cada levedura vai gerar um processo diferente, vai gerar um produto diferente depois. Perfeito. Bom, complementando só, pessoal, nós temos um parceiro muito forte, com uma experiência grande nesse mercado, e a gente vai atuar mais, o pessoal Marcelo Barga da Bio4. Bio4 tem uma infinidade de cepas, inclusive para o segmento de destilação de qualquer tipo de destilado. E a notícia é que a Agrária também está ou vai ter no seu portfólio uma linha também de leveduras aí liofilizadas, secas, também para o segmento de destilados. Né? Então a gente vai poder assessorar as necessidades nacionais com muito mais proximidade. Tá? Tem uma pergunta muito interessante que eu até tenho interesse também, a Érica Dione. No segmento cervejeiro, Marcos, existe um movimento assim de produzir cervejas um pouco menos parrudas. Vamos dizer assim, estou falando do segmento session, né? Cervejas com teores alcoólicos mais baixos, lupulagens mais equilibradas, né? Existe até cervejas agora que está muito na moda, estou até cansado de fazer, são cervejas sem álcool, né? Mas não é o teu caso aí, porque o álcool é o que te interessa. Era uma boa, né? Aí vender água mineral, né? Uma vodka sem álcool, né? Ia ficar meio estranho. Mas a pergunta da Érica é o seguinte, você vê algum mercado ou existe algum impedimento da legislação de fazer um destilado com um teor alcoólico mais baixo? Assim, teores alcoólicos não tão fortes como esses comerciais que nós estamos acostumados. Existe algum mercado para isso? Eu, sinceramente, acho que não. E explico por quê. Porque, normalmente, um destilado ele não é consumido no Brasil, vou falar em Brasil, ele não é consumido puro. Então, normalmente, por exemplo, os nossos produtos, pelo que a gente enxerga, a maioria são usados em drinks, em misturas com suco, misturas com refrigerante, água tônica e tal. Então, se a pessoa quer como ela não toma pura, né, dificilmente alguém toma destilado puro, o teor alcoólico do drink vai ser determinado pela quantidade de destilado que vai ser aplicado no drink. Então, por exemplo, eu quero tomar uma coisa mais leve. Você diminui a quantidade, em vez de usar uma dose de 50 ml, usa uma dose de 40, uma dose de 30, uma dose de 25.
E isso já está claro, esse movimento de alguns lugares que a gente vê os dosadores, né? Então tu tem dosadores hoje de 60-30 e dosadores de 50-25. Então tem drinks que o teor alcoólico fica menor. Aí tu vai dizer, tá, mas poderia ser produzido um destilado com menor teor? A norma determina para nós os limites, né? Sim. Então o mapa lá no DIPOV, que foi feito, inclusive o mapa foi muito feliz que eles fizeram um apanhado geral das bebidas, né? E lá ele determina o limite. Então para ser uma vodka o mínimo é 36, o máximo é 54. O gin também tem um limite. O whisky tem, então todos eles têm um limite mínimo e máximo. No caso das vodkas, o melhor equilíbrio que a gente chegou foi em 40. Aí tu vai dizer assim, tá, mas chegaram a fazer outros? Não, a gente chegou a fazer testes de vodka 50, por exemplo. Ou de vodka a 37. Mas o equilíbrio legal, o equilíbrio ideal para uma vodka, na nossa opinião, é 40. Foi onde a gente chegou no equilíbrio. E se você notar, nós não somos únicos, porque a grande maioria das importadas estão nesse padrão de patamar. Porque depende do mercado. Tem mercados fora do Brasil que, por exemplo, é proibido vodka abaixo de 43. Então, para entrar naquele mercado, você tem que adequar o teu teor mínimo a 43. Então eu não vejo destilados com os teores mais baixos. Acho que não... Tá. Não vai emplacar. Eu acho que não. Ok? Pessoal, nós estamos aí com o tempo curto. Eu vou pegar mais uma pergunta, a última também mais votada. Quem fez, na verdade, foram os nossos amigos aqui, foram os nossos amigos de Guarapuava, a Hank Beer, mas outras pessoas se sentiram interessadas e votaram nela. E eu entendo por que essa pergunta, porque nós estamos aqui com um grupo, principalmente cervejeiros, né? Sim. E a pergunta é assim, a destilação de cerveja pronta, né? Uma cerveja, destilação de cerveja, né? Qual é a tua experiência nesse assunto? O que você tem a dizer de um destilado de cerveja, vamos dizer, um beer brand, né? A cerveja, pelo menos a experiência que a gente já teve, e onde a gente inclusive viu já isso com outras destilarias, a cerveja ela tem alguns empecilhos em relação à destilaria. Um exemplo, quando você faz uma cerveja, isso eu estou olhando aqui eu não sendo cervejeiro, né? Ok. Você quer a dissolução de CO2 no processo, né? Você tem uma fermentação lenta e tem a dissolução de CO2 para espuma, blá, 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 blá. E você normalmente tem uma grande taxa de proteína, né? Que serve para dar aquela estabilidade na espuma e tal. Não sou cervejeiro, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Certo. Isso tudo é um problema para o destilado. Por quê? Porque quando você vai destilar, se você tem CO2 dissolvido ou você tem mais proteína, isso vai gerar espuma, porque lá dentro vai ferver. E quando você ferve, você vai gerar espuma. E a espuma é terrível para o sistema, porque você não pode ter... Você só quer o vapor. Então, você tem que descarbonatar. Primeira coisa, vai ter que descarbonatar a cerveja. E tem que ver quais são porque quando você tem uma fermentação mais lenta, você tem uma formação de outros congêneres, Isso. Então tem que ver esses congêneres que vão ser gerados, se eles vão gerar algum sabor indesejável no destilado. Antecipar, não se te antecipar, porque a gente trabalha com fermentação rápida, né? Destilarias sempre vão ter fermentação rápida. Aí vai dizer, qual é o prazo máximo de uma fermentação? Para destilado, 48. De 24 a 48. Nossa, independente do que você vai destilar. Né? Independente de ser cana, cereal, independente. Justamente porque você não quer essa formação de solução de CO2, esse tipo de coisa. E claro, a gente também não tem, por exemplo, lúpulo, né? Que vocês colocam na cerveja. O lúpulo não é um ingrediente de destilaria, Uhum. Tem algum pessoal fazendo até uns testes de usar lúpulo em destilados. Mas ele é muito volátil, ele tem uma série de problemas ali que você não tem... né? Então, eu vi licores já agora, licores de lúpulo. Mas daí não é uma questão de destilaria, isso é uma questão de mistura. Maravilha.
Eu acho que... Atendeu Não, está perfeito. Né? Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Chegamos no tempo certo. Acho que o Mater ainda tem uma finalização aí. Né? Da minha parte seria isto. Pessoal, estamos fechando aí nosso terceiro dia. Marcos, em nome da Agrária, queria te agradecer aí tua vinda até aqui, tua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Só pela quantidade de perguntas aí a gente vê que o pessoal gostou bastante. Acho que é uma novidade aí esse mundo do destilado para muita gente, né? E a gente tem certeza aí que é uma tendência muito forte disso vir para o Brasil, né? Já está firmado em outros países do mundo e acho que nos próximos anos isso deve vir para o Brasil. Esperamos daqui a uns anos, né, tá fazendo aí, quem sabe, um workshop, né, um congresso somente de destilados, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. De nada. Pessoal, a gente dessa forma está encerrando aqui o sexto dia, com a sexta palestra, o nosso terceiro dia de congressos, mas uma notícia boa para vocês, nós não chegamos nem na metade ainda, nós temos mais 8 palestras, tá, pessoal? Então, na segunda-feira a gente retorna, às 14 horas nós vamos ter uma palestra com o Carlos Ruiz, da HVG, ele vai estar falando lá da Alemanha, direto aqui com vocês, tá? A palestra é em português, ele vai estar falando sobre o mercado de lúpulos atual e a projeção pós-pandemia, como é que está aí as safras mundo afora de lúpulo. Então, um assunto muito bacana, muito interessante para vocês. Segunda-feira, dia 27, às 14 horas. E na segunda, às 19 horas, nós teremos uma palestra com o Pércio, lá da Prozin, um outro assunto muito interessante, que eu tenho certeza que todo mundo está buscando isso, principalmente nesse momento. Como melhorar o rendimento na produção de cervejas, produzindo mais com menos. Então, é um assunto fundamental aí no momento que a gente está vivendo, né? Então, anotem na sua agenda, coloquem no seu calendário para você assistir as nossas 2 palestras de segunda-feira. Pessoal, é isso. Dessa forma, a gente está encerrando aí. Um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Até mais.